Bem, olá, hoje estou aqui com a Manuela. Olá, Manuela. Olá. Queres-te apresentar um bocadinho antes de irmos à conversa ao que nos traz aqui? Olha, então, chamo-me Manuela Oliveira, sou recém-formada em Arquitetura, tenho 25 anos e sou de Famalicão. És formada em Arquitetura e também tens uma deficiência. E o meu espanto foi quando começámos a falar dessas possibilidades e tu dizes assim alto que as coisas não são assim tão más, mas também não são assim tão bonitas. Não é bem assim, é assim. Como é que é? É assim, todas as obras mais recentes, como é óbvio, têm que cumprir uma legislação. Então, obrigatoriamente, existe um caminho que é feito dentro da acessibilidade. Obviamente, depois, existe muitos outros. O ambiente construído é feito de muitas outras características e não é só de uma coisa muito recente. Há muitas outras coisas que ainda estão muito por adaptar. E ainda já é sabido que ainda nada está completamente acessível e ainda há muito percurso pela frente. Há muita gente por sensibilizar também. É muito importante conseguirmos reconhecer que existe diversidade física e que é importante nós conseguirmos projetar para todas as pessoas. A arquitetura sempre teve como base o homem médio, o homem padrão, que era um homem de 1,80 m, com capacidade física, sem dificuldade de se locomover e ágil. O que na realidade não representa toda a diversidade humana e todos nós sabemos disso porque todos nós somos diferentes. Logo à partida, metade da população é feminina e não tem as medidas do homem e todas as outras características da idade, desde ser criança ao ser idoso, fora as capacidades físicas da pessoa e entrando depois entre pessoas que têm deficiência física e muitas outras características que definem o ser humano, que é o mesmo da diversidade. Logo à partida, então conseguimos perceber que existe uma dicotomia entre aquilo que era produzido para as pessoas e as pessoas, e vê-se e percebemos que o ambiente construído não está completamente perfeito para toda a gente e aos poucos conseguimos perceber essa necessidade e entender que é preciso adaptar esse meio ambiente porque todos nós temos direito a usufruí-lo e a aproveitar dele. Como é óbvio, é um longo percurso e agora aos poucos estamos a conseguir alcançar feitos. A Lei das Acessibilidades já tem 25 anos e precisa de ser revista e está a ponderar ser revista. Portanto, tu que estudaste arquitetura e deves ter uma ideia da lei, não a deves conhecer na totalidade de cor, mas tu achas que a lei atualmente dá resposta às necessidades de uma pessoa cadeirante? A lei, se for cumprida, dá. O problema é que existe também muitos fatores que fazem com que tu possas não aplicar a lei das acessibilidades. Então... Ui, fala-me disso. Agora, obviamente, existindo a favor de comerciantes ou de muitas entidades que não queiram fazer esse investimento, facilmente se consegue, infelizmente, fugir à lei e não ser aplicado a legislação em vigor. Acima de tudo, saber reconhecer que alguma coisa que está mal e que é preciso também haver fiscalização nesse sentido e reconhecermos que é importante cada vez mais conseguirmos produzir um design mais universal. Acho que acima de tudo é preciso existir uma acessibilidade atitudinal, sabermos reconhecer que é muito importante e é necessário cada vez mais produzirmos para todas as pessoas. Todos nós amanhã, por qualquer acontecimento da vida ou
simplesmente pelo percurso da vida no seu geral, nós vamos ficar idosos e nós vamos precisar nós vamos precisar de acessibilidade, nós vamos precisar de conforto e vamos precisar de autonomia. Cada vez mais é preciso garantirmos que a nossa população mais velha consiga ser autónoma o mais tempo possível e viver uma vida plena. Exatamente. Sénior e não podermos aproveitar e estarmos fechados em casa, que é como acontece com muitas pessoas, infelizmente. E acho que, em cima de tudo, é preciso as pessoas estarem sensibilizadas e estarem consciencializadas para essa necessidade. Porque se nós não conseguirmos alcançar essa visão, essa forma de ver, nós dificilmente vamos estar sempre a criar respostas posteriores ao projeto, a criar respostas para tentar remediar alguma coisa ou tentar criar uma acessibilidade que acaba por não ser nem a mais correta, nem a melhor e muitas vezes acabam por ser coisas sobrepostas ou acopladas ao projeto, quando poderia não ser assim. Podemos criar arquitetura e ser algo bonito, ser algo estético, ser algo confortável e que seja para todos. Nós temos que estar consciencializados disso ainda antes do projeto e pensarmos nessa vertente inicialmente, e aí seria sem dúvida muito mais fácil. E é por isso que eu digo que, acima de tudo, é preciso existir acessibilidade atitudinal para depois existir a restante. Tu agora disseste aí uma coisa que a mim me agradou bastante. O primeiro ponto é que é preciso pensar logo quando projetamos na acessibilidade. Mas depois disseste aí uma coisa, que é possível fazer já uma acessibilidade arquitetónica e ser bonita, ser de designer. Agora temos aqui um prédio, o prédio tem 3 degraus, à porta espeta ali uma rampa. Sim, a ideia e conceitualmente é esse o propósito, ou pelo menos é o que eu defendo que se deveria fazer, evitar soluções posteriores e, acima de tudo, evitar também soluções que necessitem e requerem manutenção, ou muita manutenção, porque o que acaba por acontecer é que, sim, vou dar o exemplo que tu disseste do prédio com os 3 degraus, muitas vezes acaba por se pôr uma plataforma elevatória que requer manutenção e essa manutenção muitas vezes acaba por não ser feita, o que acaba por acontecer logo a seguir, a acessibilidade não existe automaticamente. Por isso, se à partida nós conseguimos logo criar soluções que se enquadrem no desenho, que estejam incorporadas no desenho, o conceito de acessibilidade acaba por não existir, porque se obrigatoriamente ao criar um espaço eu vou fazer uma porta para que as pessoas entrem, eu vou fazer essa porta para que todas as pessoas entrem. Por isso, eu não vou chamar acessibilidade para uma pessoa, vai ser a porta simplesmente. E o conceito de acessibilidade só existe porque nós não temos a inclusão logo à partida de todas as pessoas. Porque se eu logo à partida incluir todas as pessoas, o conceito de acessibilidade deixa de existir porque a inclusão existe. E a diversidade e a arquitetura é isto. A arquitetura não tem que ser acessível. A arquitetura não tem que ser inclusiva. A arquitetura, para ser arquitetura e uma boa arquitetura, ela já devia incluir isso tudo. Na minha opinião, não é? Mas tens noção que isto pode ser grave. Porque quem cortar, eu percebi, mas se cortarmos e gostei do raciocínio, a arquitetura não tem que ser acessível. Quando se constrói, ela já tem de ter em mente todas as pessoas. E agora, voltando ao início da conversa em que tu dizes a medida ou modelo para a arquitetura é o homem, já não me lembro, de meio metro, 1,80 m. Portanto, em vez de ser esse o modelo, se passasse a ser um homem magro, sem uma perna, de cadeira de rodas, já tudo estava bem. E já não havia este conceito da acessibilidade, porque o modelo era o homem magro, baixito, de cadeira de rodas. Não, poderia... Atenção que nós, se fosse esse o modelo, estaríamos também a excluir pessoas cegas ou muitas outras diversidades que também existem. Nós não podemos reconhecer como existindo só uma pessoa como modelo
porque acabamos sempre por excluir muitas outras hipóteses. Nós temos é que ter vários modelos e esses modelos têm que conseguir enquadrar-se todos no nosso design. Se nós conseguimos enquadrar todos esses modelos no nosso design, logo à partida a arquitetura e flui e para toda a gente e é um direito universal e acabamos por não necessitar de um plano de acessibilidade sobreposto ou de medidas sobrepostas. E esse era o conceito desejado, não é? Que tu defendes. Sim, sim. Agora, assim, estivemos a falar para projetos que vão ser construídos, para edifícios que vão ser projetados. Eu agora gostava, porque acho que és a melhor pessoa para tal, de discutir, porque muitas vezes também ouvimos falar, principalmente em centros históricos, e eu na minha cidade sei que há parte da cidade que se diz que não se pode fazer muito porque são espaços históricos. Como é que se faz e como é que a arquitetura pode ajudar para esses espaços? É verdade que em zonas históricas e em todo o ambiente construído que já tem a sua história, é muito complicado nós não querermos mexer e conseguir fazer com que o espaço seja acessível. No entanto, existe sempre alguns entendimentos que podem conseguir ser alcançados com discussão, com vontade, para conseguirmos encontrar mais acessibilidade e podermos diversificar ainda mais. Tem que existir essa predisposição e, como é óbvio, nós não vamos abominar todas as escadas que estejam por aí para meter rampas, de todo. A ideia é conseguirmos perceber que, sim, pode haver escadas e escadas belíssimas e bem desenhadas, mas também pode existir e deve existir outras alternativas como uma bela rampa. Nós não temos que, para existir uma coisa, destruir a outra. Nós podemos encontrar consenso de conseguirmos incorporar todos os elementos dentro de um mesmo desenho e tentarmos fazer com que seja o mais abrangente possível. Como é óbvio, é difícil, mas consegue-se encontrar entendimentos e chegar a alguma coisa. Portanto, estamos em pleno ano 2020. Acho que já há uma mentalidade para se fazer isso e ter essa percepção arquitetónica para se fazer essas tais adaptações, que não são adaptações, é como tu dizes, pensar numa porta ou num acesso que seja para todos. Exatamente, e assim, eu acho e considero cada vez mais que nós já estamos mais sensibilizados para essa questão. Mas penso que já tem a ver com uma cultura da sociedade no geral. Tu já deves ter reparado que cada vez mais os movimentos são diferentes, mais diversificados, estamos à procura de coisas diferentes, de pessoas diferentes e cada vez mais sinto que estamos mais abertos e predispostos a pensar no outro. Há mais empatia pelas pessoas. Se somos todos ao ponto de conseguir aplicar isso no nosso dia-a-dia, e na forma como nós projetamos, talvez ainda não nesse sentido, na totalidade. No entanto, acredito que aos poucos se consiga, e é um trabalho que tem que ser feito, também reconhecer e lutar contra o capacitismo, também reconhecer que as pessoas com deficiência e pessoas com diversidade funcional, que fazem parte da sociedade, que têm uma vida, que necessitam de trabalhar, que têm família, que conseguem fazer as coisas no seu dia-a-dia. Quando a sociedade aos poucos conseguir perceber isso, nós acho que cada vez mais automaticamente vamos conseguir arranjar ambientes mais diversificados e produzir mais acessibilidade e produzir cada vez mais inclusão e abrir oportunidades. Penso que
acaba tudo por ser um ciclo completamente interligado, e quando a sociedade mudar o pensamento, automaticamente o resto começa a acontecer também. Ok, agora só mudando um bocadinho, mas sempre na mesma temática, já te aconteceu ires em algum lado e queres aceder a algum serviço, a algum espaço, e está lá aquele degrau maroto e tu disseres era tão simples, era só fazer isto. Tens assim alguma história paradigmática que queiras partilhar aqui connosco? É assim, histórias em si há muitas, não é? No sentido de nem serem histórias, é o dia-a-dia. Quase que quem anda como eu numa cadeira de rodas acaba automaticamente por passar por isso, quem faz o seu dia-a-dia normal. No meu caso, é assim, automaticamente eu quando vejo, e como eu trabalho na área, acabo por perceber logo soluções de como seria muito fácil adaptar ou fazer a adaptação ou a pequena mudança, e automaticamente consigo imaginar. Não deixo de todo de aproveitar os espaços e de os usufruir e de ir por causa daquele degrau. Se necessitar de ajuda, peço, e no entanto, porque acho que é importante as pessoas também perceberem que nós existimos e que nós usufruímos dos espaços, e assim nós também somos potenciais clientes, e como entendem isso e veem-se com a necessidade de ter que ajudar a pessoa, também conseguem aos poucos cada vez mais perceber que realmente eu ali deveria mudar aquilo. Se vou e automaticamente começo logo a dizer, olha, isto, como é óbvio, também não, porque também não gosto de ser muito desagradável, mas também diga... Há maneiras e maneiras de dizer. A questão é essa, eu não vou dizer, quero o livro de reclamações, não, mas também sei dizer-te, olha, talvez seria mais fácil para mim não ter que depender e para outras pessoas poder usufruir do espaço, se isto assim é assim, isso sim, não é? Mas costumas fazer? Eu faço... Depende do dia, depende do mood também, mas acho que não tem que ser só pessoas com deficiência a fazê-lo. Acho que até deveríamos ser cada um de nós consciente e capaz de dizer ao dono do estabelecimento ou de qualquer espaço, olha, talvez ali fosse melhor, porque é um ciclo, e se houver cada vez mais pessoas a pedir, penso que cada vez mais se reconhece a necessidade. Eu gostei, lá está, é o que tu dizias, se for uma cultura social e todos pedimos, é quase aquela jogada, as pessoas começam-se a sentir mal por não terem. Exatamente, acho que cabe um bocadinho a cada um de nós também conseguimos fazer isso, pessoas que andam, pessoas que não andam, e penso que seria mesmo por aí que nós conseguimos alterar esta cultura, esta forma de pensar e forma de agir por consequente. Sim, tem sido devagar. Eu por acaso gosto, apesar de eu ser muito vai em frente, vamos e tudo mais. Concordo um bocado contigo, aliás. No outro dia, a Mafalda, que tu conheces, disse uma coisa interessante, que foi, às vezes as pessoas também têm medo, porque sempre que nós queremos alguma coisa, é muito aquela cena de irmos lá, nós temos o direito da rampa à acessibilidade, ou do não sei quê, queremos isto, e essa onda, não sei se é a melhor onda. Deve ser, talvez, a outra abordagem que tu tanto aqui falas, que é, olha, podia fazer isto, podia fazer aquilo. Aliás, eu aqui há uns tempos atrás, e vou deixar na descrição e aqui a indicação, houve uma papelaria para o lado do Porto que tinha um cliente de cadeira de rodas, um cadeirante.
pá, e o cara disse, olha, uma rampa teve-me a fazer, e pá, facilitava-me muito a vida. Pois, acho que passado 2 semanas, a proprietária do estabelecimento comercial, pá, tinha lá uma rampa em metal, impecável, para encostar à porta, pá, era só chegar a entrar. É isso, estás a ver, é com esta pequena sensibilização que pode partir de todos nós, acho que pode fazer com que aos pouquinhos nós conseguimos alcançar alguma coisa e não esquecer que a acessibilidade não é só a rampa. Falámos da rampa para cadeirantes, mas temos muitas outras. Temos para os cegos, para os surdos, existe uma amplitude de pequenas ações do dia a dia que nós podemos alterar para sermos mais acessíveis e mais inclusivos. Pois, porque depois há toda essa questão e uma manopla de deficiências que também têm de ser vistas, porque normalmente, pois esse é o outro erro. Quando se fala em acessibilidade, fala-se muito da rampinha, ou do elevador, ou da porta mais larga. Mas também existem adaptações arquitetónicas para pessoas invisuais, surdas, e por aí afora. Sim, é verdade. Tu tens, por exemplo, acho que até nunca vi, vou-te ser sincera, chegares a um restaurante e teres a emenda em braille. Confesso que nunca vi e sinto que deve ser muito chato. Uma boa questão. Deve ser muito chato ser cega e não poder escolher a minha própria emenda ou ter que alguém me a ler. Essa e muitas outras pequenas soluções e acessibilidades que têm que partir de nós, muitas vezes são muito fáceis de resolver e acabam por fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis a poder andar na rua. Nós temos que procurar junto de todas as pessoas. Nós temos que ter noção que existe quase 2 em cada 10 pessoas com deficiência. E entre elas existe muitos tipos de deficiência e é importante para todos nós, cada um que tenha um serviço, um café, uma loja, qualquer pessoa que faça serviço público deveria ter noção e pesquisar e procurar informar quais é que podem ser os seus potenciais clientes e quais é que podem ser as formas de eu conseguir aceder e poder proporcionar a melhor experiência como cliente, não lhes faltar, porque muitas vezes são pequenas soluções que acabam por fazer com que o cliente volte e acabe por ser cliente e se sinta confortável em sair à rua, em fazer o seu dia-a-dia normal como qualquer outra pessoa. Exato. Olha que essa agora dos restaurantes deixaste-me a pensar. Até porque o baile não implica nada, pode imprimir na emenda, ter a letra e ter o baile normal, como acontece nos elevadores. Exatamente. E se tu pensares sobre o assunto, eu pelo menos eu não conheço, eu vou-te ser sincera, já fui a imensos e acho que não me lembro de nenhum que me tenha apresentado a emenda em braille. Nem eu. Eu estou-me a lembrar aqui na minha cidade de Viseu, que sei que nos pontos turísticos a Câmara de Viseu tem tipo umas plaquinhas a descrever o espaço e por cima pôs um acrílico em braille. Sei que isso aqui em Viseu acontece. Se também acontece em Viseu que as passadeiras todas, e eu não sei agora, não me batas, mas têm tipo umas bolinhas, sabes? É o piso tátil. Exatamente, o piso tátil. Em Viseu já há o piso tátil, já há as tais guias, que eu não sei se têm um nome próprio,
de arquitetura. Piso tátil. Só que tu tens piso tátil de paragem, que é o que aparece nas passadeiras, que é para mostrar que existe um perigo, com quem atenção aqui tens de parar. E depois tens o piso tátil, que é de guia, que justamente é a continuação do passeio. É mostrar o sentido, de marcha. Ok, olha, boa informação. Qualquer dia vou mostrar esses dois pisos num vídeo. É que em Viseu já acontece. Mas depois é aquela coisa, os espaços públicos até são acessíveis, mas depois os espaços privados já é aquela coisa, já não são tão acessíveis. Porque o espaço público, como é de gestão da Câmara, acaba por automaticamente, como as pessoas exigem e pedem essa necessidade, acaba por a Câmara devolver e criar ações para que isso aconteça. Quando tu estás a falar de espaço público de gestão privada, já estamos a falar de gestão de pessoas, e pessoas essas que talvez não tenham essa formação. E não tenham essa formação e lá está, é a cultura da sociedade, ainda não está educada para pensar em como fazer o melhor serviço para todos os seus clientes, não vê todas as pessoas como seus potenciais clientes e como fazer com que a experiência de consumidor seja a melhor possível. E enquanto não reconhecerem isso e entenderem que a diversidade de pessoas e procurarem como fazer um melhor serviço para as atender, acaba por fazer com que, quando tu entras na parte de espaço público de gestão privada, ser um bocadinho mais difícil, não é? Difícil ou mais de convencer. Quando se fala alguém do difícil, fala-se daquela educação de sensibilizar as pessoas. Porque, como já foi dito nesta conversa, a arquitetura não tem de ser acessível. A arquitetura tem de ser pensada, é para todos. Olha, gostei mesmo desta frase. A arquitetura não tem de ser acessível. Tem de ser para todos. Na minha opinião, acho que sim. Mas é uma boa opinião. Porque faz sentido. Porque senão acabas por reduzir a experiência arquitetónica, que é, uns têm experiência arquitetónica e os outros têm uma acessibilidade, entendes? E a ideia não é essa, quando tu estás a projetar, a ideia é tu conseguires projetar de igual modo para todos e toda a gente conseguir conseguir experienciar o teu espaço da mesma forma, consoante tu o desenhaste. E isso que tu consegues fazê-lo se já a partir de pensares em toda a gente. Porque eu vou-te explicar a diferença. Imaginemos, tens uma entrada, tens uma porta e depois tu tens a porta, uma porta acessível, uma rampa em que te faz com que tenhas que ir por outro percurso. Tu estás a alterar a forma, o edifício não deixa de ser acessível, mas tu estás a alterar a experiência arquitetónica da pessoa. Se tu à partida tu fizeres a entrada para o edifício em que seja de igual modo para todos, tu estás a fazer com que não haja necessidade de acessibilidade, porque automaticamente a arquitetura em si é acessível, entendes? Entendo. Ou seja, o fato de eu ter, imagina, um prédio todo pomposo, com 10 escadas, blá blá blá, aquele majestoso, e ter na mesma uma porta lateral com uma rampa toda bonitinha, com a inclinação certa, porque depois há essa questão das inclinações. Só a porta acessível está do lado, já a experiência arquitetónica é diferente, porque eu não estou a entrar por aquela porta majestosa, grande, que até tem um candeeiro todo XPTO à porta. E não estou a passar por o hall de entrada. E já estou na sala principal. Já estás a ter uma experiência completamente diferente. Olha, também nunca tinha pensado por aí. E aposto que há muitas pessoas que vão ver este vídeo e vão dizer: realmente vai ser chamada
para pôr Portugal todo em condições. Acredito e ficaria muito contente se conseguisse um dia mais tarde olhar e toda a gente ter essa consciência e pensar dessa forma. Mas em relação a isso, deixa-me te dizer que eu acredito numa coisa, que estamos muito perto de lá chegar, porque se reparares, somos a primeira geração de pessoas deficientes, e não venho cá com os portadores, porque eu não porto nada. Sou uma pessoa deficiente, com mais estudos, com mais conhecimento, e estamos a chegar por diversas plataformas, em diversas frentes, a uma voz e à razão. Sim, é verdade. Dentro de todas as lutas consideradas minorias, sinto que a nossa é que está a demorar mais tempo a alcançar reconhecimento. E até de estranhar, porque a nossa minoria acaba por englobar muitas outras minorias. É a maior minoria nesse sentido. O facto de até agora não termos conseguido uma voz tão forte como todas as outras lutas, como a luta LGBT, a luta contra o racismo e muitas outras, o feminismo, é que essas pessoas têm a capacidade física de poder ir para a rua e fazer ecoar a sua necessidade e a sua existência. O que acaba por pessoas, a luta das pessoas com deficiência não ter uma voz tão grande, porque essa capacidade de o fazer talvez seja reduzida, e talvez porque interfere, lá está, na capacidade, e acaba por, existe toda uma sociedade opressora que até agora, remontando na história, antigamente até éramos eliminados, pessoas com deficiência. Exatamente, eliminá-los ou escondidos. O que hoje em dia é impensável, e cada vez mais existe essa consciência, e a medicina acaba por fazer com que isso também aconteça, de hoje em dia seres uma pessoa saudável e amanhã não podes ser, e a medicina faz com que tu tenhas uma capacidade, a oportunidade de viver durante mais tempo, independentemente da tua capacidade ou da tua saúde. Reconhecermos isso e percebermos que podemos ser agentes ativos na sociedade durante muito mais tempo, acaba por, aos poucos, criar uma comunidade de pessoas muito maior hoje em dia, e acho que a internet acaba por acho que te está a fortalecer esse lado, porque tu, a partir de casa, tu consegues reclamar esses teus direitos, tu consegues entender que não estás sozinho neste mundo. Graças à internet nós estamos aqui os dois a falar e estamos os dois a pensar e a unir a nossa mente para amanhã lutarmos, e hoje lutarmos pelos nossos direitos, levarmos a questionamentos e a mudarmos a nossa forma de pensar, a nós e aos outros, com esta simples porta e janela para o mundo que se abriu, que acaba também por nos ser acessível e abrir-nos essa hipótese de podermos falar para toda a gente, dar-nos essa voz que até há pouco tempo nós não tínhamos, entendes? Não tinha. E a internet, eu tenho dito isso muitas vezes, aliás. Um dos meus slogans ultimamente é que a deficiência pode ser uma oportunidade, ou seja, mesmo que todos esses entraves que tu falaste hoje, que não temos o poder de ir para a rua, de nos fazer uma manifestação em Lisboa ou onde for e nos juntamos, mais uma vez por culpa da falta de acessibilidades arquitetónicas, hoje em dia com a internet isso já não é bem assim, porque nós, a partir de casa, conseguimos expor uma ideia, reclamar um direito, mostrar que é possível fazer diferente
pensar de maneira diferente e acho que isso é muito, muito bom. E com a vantagem de cada vez mais haver pessoas com deficiência com grandes formações e já com grandes cargos. Atenção, ainda este ano houve um aumento de 30% de candidatos com deficiência a entrar no ensino superior. Justamente, acho que o facto de também termos a internet, começar a existir representatividade, que é muito importante, conseguir perceber que, epá, aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Entendermos que se aquela pessoa está naquele lugar, talvez eu também possa estar, e acaba por nos dar a força necessária para lutar contra aquilo que ainda não está correto e conseguirmos termos um sonho, temos futuro e traçar objetivos, como é o facto de a maior parte dos miúdos hoje em dia conseguirem olharem, já têm uma representatividade, entender que epá, aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir, então vou estudar e vou continuar. Porquê? Porque há essa oportunidade e também consegue lutar porque sabe que tem direito a ela. Entendes? Certo. É por isso que é importante a representatividade, entenderes que se ele conseguiu, eu também consigo, e começas a traçar objetivos, porque como a sociedade te diz o tempo todo, tu não vais conseguir ter um emprego, tu não vais conseguir fazer isto, tu não vais conseguir fazer aquilo, olhares, teres uma janela para o mundo que te mostra, não, aquela pessoa conseguiu. Eu também consigo. Agora, pegando nesta tua frase, o que podíamos responder à sociedade é: não, eu vou conseguir, eu consigo, mas podia ter a vida muito mais facilitada se vocês projetassem e tivessem uma arquitetura acessível. Verdade, é verdade. É verdade, mas sabemos muito bem que essa luta neste momento ainda é muito presente, não é? Ainda. Porque... Mas pronto, é só mesmo uma resposta também para quem diz isso. Aquele também conseguiu, eu vou conseguir, mas podia ter o caminho muito mais facilitado se não houvessem tantas barreiras arquitetónicas. É verdade, mas a prova é que aos pouquinhos cada vez mais conseguimos preencher as vagas nas universidades, cada vez mais existe essa esperança, cada vez mais entramos no mercado de trabalho e cada vez mais temos presença ativa na sociedade. O que eu acredito que aos poucos isto começa a mudar, começa e depois a união que começa a existir entre nós, toda uma comunidade que se consegue criar de pessoas a lutar pelos mesmos direitos, a reivindicar os seus direitos, porque se nós temos deveres, nós também temos direitos, acaba por fazer com que aos poucos conseguimos ganhar voz e as coisas começam a mudar, eu acredito que sim. O meu problema é mesmo esse, às vezes, é que nós muitas vezes esquecemos-nos. Não é esquecemos-nos, acho que nós nunca nos esquecemos, mas muitas vezes também quando vimos para a internet ou para a praça pública, como televisão, como manifestações que são raras, mas vão acontecendo, é que nós também temos de dizer, como eu e tu, nós temos este dever, eu cumpro com os meus deveres, também queremos os direitos. As pessoas não se podem esquecer que se nós tivermos os nossos direitos garantidos, nós conseguimos contribuir de uma forma muito mais ativa. Passamos a não ser... Exatamente, é isso que eu estou a tentar. Independentes, a questão é essa. Precisamos de ter acesso a que isso aconteça. Portanto, até aqui é um bom argumento, olha. Se nós tivermos acessibilidades, nós podemos contribuir.
Nós somos uma força ativa para o país. E acho que tem sido muito esta a mensagem que também temos que começar a passar para a frente. Acredito que cada vez mais esta mensagem chega. Acho que sim. Pelo que eu tenho acompanhado e temos visto aos pouquinhos, demora muito tempo, infelizmente, mas penso que as pessoas estão cada vez mais consciencializadas do que pode acontecer a qualquer um e que sim, a vida continua. Se eu tiver acesso aos meus direitos, eu consigo perfeitamente continuar com a vida de forma muito normal, de forma muito ativa. Penso que sim, que demora, mas acredito, ou pelo menos quero acreditar que se vai conseguir. Nós temos paciência. Sim. Olha, Manuela, não sei se queres tocar em mais algum assunto. Eu gostei muito desta nossa conversa, dos esclarecimentos. Até eu aprendi muito aqui contigo. Acho que não tenho nada a acrescentar. Mas é mesmo isto, aprendemos mesmo diariamente uns com os outros, pelo menos eu acredito nisto. E acho que é mesmo essa a mensagem que deve ficar, é mesmo de estarmos abertos diariamente a aprendermos e percebermos. E o outro. Quando nós conseguimos fazer isto, penso que conseguimos alcançar uma melhoria, uma diversidade. Acho que é mesmo por aí. Eu despeço-me, agradeço-te mesmo muito teres aceito o convite. Se quiseres, a porta está sempre aberta para uma próxima conversa comigo. E em relação ao pessoal, vou convidar, que ainda não convidei o pessoal, a deixar um gosto, a subscreverem o canal e eu vejo-vos no próximo vídeo.